Olá! Uma característica muito importante durante o processo da Revolução Industrial foi o surgimento de um conceito chamado capitalismo industrial. Até então, até aquele momento, por volta de 1740, 1750, vai imperar o capitalismo comercial. O capitalismo comercial é aquele em que vender a mercadoria é mais importante do que a produção da mercadoria. O capitalismo industrial ele vai então nisso aí. Mais importante, para alcançar sucesso, produzir, 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 produzir. Muito bem. A Revolução Industrial traz agora também uma outra nuance. Com o advento das máquinas cada vez mais importantes naquele momento, a máquina a vapor, alguns motores, o tear mecânico de Edmund Cartwright, a spinning jenny, certo? Que vão revolucionar o mundo têxtil. Nós temos que pensar que vai acontecer uma outra revolução silenciosa lá. Vamos lembrar que até então era o artesão que possuía todos os instrumentos para produzir algo, desde o pensamento, projeto de algo até a embalagem dele para a venda para o cliente. Com o advento da Revolução Industrial, isso vai mudar. Porque com as máquinas, nem todo artesão podia comprar. O capitalista, o lojista, ele tinha meios de comprar o maquinário, colocar em um galpão, deixar ele lá enfileirado e poder produzir em escala de massa. Aí está a diferença. O artesão não pode produzir em escala de massa. Ele trabalha geralmente trabalhava ele ou sua família, produzindo poucas peças. Nada em escala agora industrial, como a gente tem que chamar. Não tem mais essa. O que acontece? Com o capitalista produzindo em massa, ele pode derrubar os preços porque ele produz muito. Então, o artesão produz aqui esta bela xícara, que eu tenho um café com leite aqui, essa hora da tarde, gravando essa aula para você. O artesão produz 1, 2 por dia. Em escala industrial, o capitalista produz 300 por dia. Portanto, ele pode vender por um preço muito pequeno e derruba a concorrência. Ele engole o artesão. O artesão não tem como concorrer com o preço de um capitalista porque ele não pode produzir em massa. E o que aconteceu? Com o tempo, naquela revolução silenciosa, muitos artesãos vão deixar de trabalhar em casa, ir à falência, podemos dizer assim, e procurar emprego nas fábricas. Trabalhando agora não mais como artesão, mas como operário. E aí vai surgir uma das grandes marcas da Revolução Industrial: o operário e o patrão. O capitalista, o empresário e o operário, também chamado de proletário, proletariado. O nome vem de prole, número de filhos, porque na visão capitalista, o único bem que o operário pode produzir são seus filhos, que no futuro também vão alimentar as fábricas com trabalhadores. É isso na visão dos caras que estudam esse tema. Pois bem, jovens, continuando. E a fábrica em si? Bem, a fábrica em si, as fábricas da Revolução Industrial inglesa, lá do século XVIII, eram condições muito diferentes das quais nós conhecemos no século XXI. As fábricas eram, na maioria das vezes, eram espaços não pensados, eram espaços improvisados, eram espaços apertados, abafados, escuros, que não ofereciam segurança. Grande parte dos trabalhadores da época na Inglaterra, eles tinham vindo da área rural. Portanto, não houve preparo para essas pessoas, de repente, estar trabalhando com um horário marcado para entrar, para sair em escala industrial e para apertar botões ou mexer com esse maquinário. As jornadas de trabalho chegavam a ter mais de 15 horas por dia. Os trabalhos eram extenuantes. Comer 1 hora de almoço, 2 horas de almoço, parada para o lanche, não, isso é coisa do nosso tempo. Mal havia isso.
E ai quem não entrasse no ritmo. Eram comuns nas empresas inglesas da época espancamentos, usar de violência física contra o trabalhador pelo fiscal ali de uma linha de produção. Batia mesmo, se não tivesse produzindo dentro da forma que o patrão exigia. Muitos deles acabavam levando mulheres e filhos para os ambientes de fábrica, porque eu estou falando de um tempo em que escola ou creche era para poucos e bons. Então o que acontecia? O patrão muitas vezes dizia para aquela mãe, olha, é legal que o seu menino varra aqui para mim, entre dentro de uma engrenagem para jogar uma graxa. Olha, como eu sou bom, você pode trazê-lo para cá enquanto você trabalha. Outra, queridos, trabalhar com criança e mulher na visão de muitos patrões era melhor, porque na visão dos patrões da época, preparar a mulher e a criança para o trabalho era mais fácil do que o homem adulto. O homem adulto não aceitava muito bem certas ordens que a mulher e a criança aceitavam. Então vamos pensar nesse interim, quantas crianças tiveram dedos decepados, braços decepados, olhos feridos por causa dessas engrenagens. E sem falar que a mulher não tinha essa de licença maternidade. Muitos patrões, perante a gravidez, faziam ela trabalhar praticamente até o parto. E tinha que voltar um dia depois, 2 dias depois. Por quê? Porque a ameaça de demissão era um trunfo na mão do empregador. Porque havia tanta massa de gente desempregada que trocar um trabalhador para o outro, para o patrão inglês da época, era muito fácil. Então a ameaça de demissão dava muito medo nesses operários e nessas operárias. Sem a gente falar também que os salários eram diferenciados. É claro que um operário homem adulto ganhava muito mais que uma mulher adulta ou com uma criança, que trabalhavam a mesma jornada de trabalho que o homem adulto, 10, 15, 18 horas por dia. Nesses ambientes insalubres, terríveis, fiscalização, reclamar para quem? Não haviam sindicatos, não havia uma polícia para reclamar, não, porque a polícia via o operário como aquele que era sempre o preguiçoso, o que queria passar para trás. A classe política inglesa, a classe da segurança inglesa estava do lado do patrão. Ele sim tinha razão para tudo. Gente, são muitos os casos de operários que enlouqueceram, depressões, suicídios, por causa dessa exaustiva jornada de trabalho que as empresas inglesas ofereciam lá na Revolução Industrial, lá no século XVIII, quando tudo isso estava começando. Claro que hoje vivemos um tempo totalmente diferente para chegarmos nas leis, nas formas de trabalho, nas conquistas dos trabalhadores para o século XXI. É claro que essas pessoas pagaram um preço muito alto lá quando viveram. Voltamos no outro momento. Até.